Oi pessoal, tudo certo? Hoje trouxe para vocês um assunto voltado a um comentário de um inscrito, que é o Rafael Vieira, conforme podem ver na tela. Então, de antemão, já agradeço aí, Rafael, pelos comentários que vem feito no canal e por este em específico, né, que achei bem interessante. Então, como ele é um comentário mais longo, assim, com várias questões e que, em parte, até mesmo resumem alguns dos conteúdos que aqui fiz, não do ponto de vista mais teórico, mas sim associando-os à própria vida pessoal dele. Então, achei bem interessante e este comentário, então, vai nos fazer também propiciar aqui o tema, né, ou melhor ainda, a discussão, né, acerca aí de questões voltadas à solitude, desapego e sua relação com o mundo social. Ou seja, questionamentos como: será que o melhor seria, né, se isolar e viver uma vida de fato com maior solitude? Ou, na verdade, o interessante é um equilíbrio aí, né? Ou uma vida totalmente no mundo, por assim dizer, né? No mundo social e tal, e quais seriam os limites disso? Então, vou aproveitar o questionamento dele e as colocações para justamente trabalharmos um pouco isso aí. Então vamos lá, vou ler o comentário dele e depois vou aos poucos, digamos que comentando aqui, né, fazendo digressões e tal. Então vamos lá, vou começar ali, está na tela para quem quiser ler junto. Então vamos lá. Tiago, esta tem sido a questão que mais me tem perturbado a sanidade ultimamente, pois percebo que muito dessa dependência que os masculinistas em geral tanto abordam está presente em mim, apesar de todo o desenvolvimento e individuação adquirido nos últimos 5 anos. Então, essa dependência aí a qual ele se refere, tá? Provavelmente é a dependência relativa ao próprio título do livro, do vídeo, né, que eu fiz e no qual ele comentou. E este vídeo é justamente sobre a dependência emocional dos homens, certo? E ali eu elenco várias situações, né? Na verdade, várias causas e efeitos disso, daí em diante. Então, nesse vídeo eu trabalho dependência emocional. Quem não o viu aí, né? Faço o convite então para vê-lo. Aí vocês vão entender melhor o que ele está falando ali acerca dessa questão da dependência emocional. Mas basicamente então, ele está falando que ele conhece essas coisas aí em termos, né, abstratos, intelectuais e tal, mas isso ainda persiste, né, mesmo ele sabendo dessas questões, isso ainda persiste na vida dele de alguma forma. Então ele continua. Veja, eu sei que é essencial possuir distanciamento em relação ao meio social para que a verdadeira frutificação vocacional possa manifestar-se e, assim, possibilitar a descoberta de qual é o sentido pessoal da vida e o que deve ser feito para que ele se realize da melhor forma possível no sentido geral da existência. Então, essa frase ficou bem interessante, né, e muito bem escrita aí também, né? Então, o que ele está trabalhando ali? Ele está elencando duas coisas. Então, que o distanciamento em relação ao meio social, né, teria tudo a ver com uma descoberta, né, da própria vocação, digamos assim, né, e da manifestação das possibilidades oriundas desta aí. E da onde que também se consegue extrair certo sentido pessoal para a vida. Certo? E assim dá uma espécie de sentido geral da existência. Então, ele está ligando isso com o primeiro parágrafo de qual forma? Porque ali ele já põe o conceito de individuação, certo? Que ele falou ali no final da primeira frase. Apesar de todo o desenvolvimento e individuação que tem adquirido nos últimos 5 anos. Então, acredito que ele tenha ligado esses raciocínios aí, embora não esteja explícito, né, desta forma. Ou seja, ele terminou outro parágrafo falando de uma individuação, né, ou seja, o fato mesmo de a gente, através desse tipo de experiência, né, seja solitude, seja de um desenvolvimento pessoal, né, e adquirindo um certo aprofundamento do eu, né, da questão da individuação mesmo, ou seja, se tornando o mais singular possível, né, ao menos para si próprio, né. E isso aí teria a ver, então, ao meu ver, né, com esse segundo parágrafo, no sentido de que esta individuação também tem a ver com um pouco do distanciamento em relação ao meio social.
Então, ele liga isto a essa questão de uma frutificação vocacional, e nisso eu concordo com ele, né? Essas coisas estão sim entrelaçadas, né? Embora, conforme vocês vão ver, eu vou mostrar que a vida no mundo, ela também vai nos trazer muitas questões importantes, né? Então, na verdade, o isolamento em si, ele não é, digamos que, a fonte maior das experiências, né? Porque, na verdade, o isolamento, se a gente pensar bem, no geral, ele é quase que uma consequência a longo prazo, né, de um convívio social e dos aprendizados que a gente vai adquirindo no convívio social. E na verdade, depois ele vira uma opção, né, um maior distanciamento ou não, ou conforme eu vou ponderar aqui com vocês, uma espécie de mescla, né, que é o que eu sempre falo através aqui da filosofia que eu vim propondo, uma filosofia egóica, parte dela voltada a essa questão do desenvolvimento pessoal, digamos assim, né, usando esse termo só porque é um termo que, né, já se usa aí no meio, mas na filosofia a gente poderia pensar outros termos, né, para essa questão de um desenvolvimento. Mas eu sempre falo que o importante é um equilíbrio entre as coisas, e vou abordar isso mais à frente conforme for chegando o texto aí nesse assunto, tá? Mas então, basicamente, em termos, inclusive, de autores que vão abordar aí essa importância, inclusive, de uma vida mesclada nesse sentido, né? Eu sugiro a leitura do grande escritor, poeta e dramaturgo alemão Goethe, certo? Em cuja obra, né, está presente em grande parte dela, né, essa questão da importância do indivíduo no mundo, né, e das relações, digamos assim. Então, ele era inclusive um pouco oposto ao Schopenhauer nessa questão de um isolamento completo, né? O Schopenhauer era muito mais um homem de fato aí que tentou se isolar na maior parte da vida, mas como a gente sabe, por exemplo, o Schopenhauer ele próprio escreveu contra ele mesmo, né, alguns escritos póstumos nos quais ele fala dos problemas, entre aspas, psicológicos que ele tinha. E eu digo entre aspas porque na época ainda não existia muito bem os diagnósticos, né? O Schopenhauer, por exemplo, ele tinha uma espécie de ansiedade interior, certo? Que ele inclusive é uma espécie de fobia que ele tinha, digamos assim, né? Que ele dormia, por exemplo, com a arma sempre embaixo da cama, né? Ele sempre achava que alguma coisa de ruim ia acontecer com ele o tempo inteiro, certo? Então, o Schopenhauer ele tinha essa questão psicológica, né? Que talvez não chegasse a ser patológica, né? Digamos assim, mas que tinha um princípio assim de uma certa fobia, né? E essa fobia, obviamente, ela chega num nível social que ela pode então fazer o indivíduo se isolar, porque imagina, você está ali vivendo uma certa ansiedade e acha que o tempo inteiro pode acontecer algo de muito ruim, então isso aí, né, vai influenciar também no seu comportamento social e, obviamente, dentro dos próprios pensamentos filosóficos, né? Então a gente vê a filosofia do Schopenhauer, por exemplo, quando ele vai escrever ali do sofrimento do mundo, né, em vários outros textos dele mais pessimistas, onde a gente percebe que muitas vezes a experiência dele de vida ali pode ter influenciado nessas colocações, certo? Eu mesmo discordo de Schopenhauer quando ele fala que o mundo é dor, né? Ele pensa que o mundo é a essência do mundo, né? O mundo como vontade, né? E cuja representação é o que a gente vê, digamos assim, no mundo, né? Ou seja, o mundo é só um espelho da própria vontade, que seria a essência mais primordial, certo? Aqui não vou aprofundar, né, na questão da metafísica schopenhaueriana, mas posso fazer outros vídeos aí se vocês quiserem sobre isso, né, porque é um filósofo que eu estudei bastante assim, então consigo abordar todos esses pontos dele. Mas resumindo, né, então, como essa essência do mundo seria um eterno desejo, digamos assim, uma eterna vontade que nunca se satisfaz, então necessariamente a vida é dor. Por quê? Porque tão logo se sacia uma questão, vem outra, e daí em diante. Então, digamos que seria uma luta contra esse desejo, né? Mas eu vejo o mundo muito mais por um ponto de vista de que, na verdade, se a gente pensar bem, durante a maior parte da vida, não é nem a dor nem a alegria que impera. É uma espécie de apatia com as coisas, certo? Eu nem diria uma neutralidade, que ela não existe, né? Uma neutralidade emocional, não existe isso. Mas na maior parte do tempo, né, se você pensar em pessoas minimamente saudáveis em termos psicológicos e fisiológicos, né, elas não estão nem felizes nem tristes, elas simplesmente estão fazendo
uma ação determinada ali que não tem a ver necessariamente com estas emoções que são mais extremas, digamos assim, né? Porque a gente falar que o mundo é só dor, né? A gente já está partindo do ponto de que o tempo inteiro a gente está sofrendo. Mas não quer dizer que porque a gente deseja, a gente sofre, certo? E porque a gente não sacia, a gente também sofre. A gente simplesmente pode estar não saciado com a vida, mas não necessariamente sofrendo, certo? A gente pode simplesmente estar ali esperando por algo, ou né, nem pensando em nada, ou realizando uma atividade que não está te fazendo nem sofrer, nem ter uma alegria, né? Então, eu acredito que essa questão, a alegria e sofrimento, na verdade, são um pouco de extremos sentimentais, e a maior parte da vida não é necessariamente baseada nisso, certo? Então, nesse sentido, eu discordo um pouco do Schopenhauer como na hora que ele coloca, né, o sofrimento como um cerne necessário do mundo, né? E quando a gente pensa, inclusive, no mundo inorgânico, né, por exemplo, uma pedra, né, ela não sofre e nem tem alegria, certo? E, no entanto, ela faz parte do mundo, não é? Inclusive, outros animais, etc., a gente pode pensar, inclusive, numa gradação de dor, né, de acordo com a evolução do sistema nervoso. A gente nem pode falar que todos os animais também sofrem da mesma forma, digamos assim, ou que têm as mesmas dores, né? Ou as mesmas, entre aspas, alegrias, né? Porque a própria constituição do sistema nervoso de cada animal é diferente. Então, né, nisso aí já tem uma tabela de gradação, né? Então, quando a gente fala que o mundo em si é dor, né? Isso aí já é, para mim, pelo menos, soa como uma espécie de exagero, tá? E aqui não é necessariamente uma crítica, né, ao Schopenhauer no geral, né? Porque tem muita coisa importante ali, né? Eu gosto de grande parte da filosofia dele, mas também, né, sempre quando surge assim, algo dentro da filosofia de algum filósofo que eu discordo, eu vou também colocar aqui com vocês, apesar de em outros vídeos, por exemplo, eu estar ali elogiando outros pontos, né? Então, há pontos desse filósofo que eu abordo mais, Nietzsche, Schopenhauer e tal, que eu concordo, e outros que eu não tenho tanto apreço assim, né? E este é um dos elementos aí de Schopenhauer com o qual eu não necessariamente concordo. E então, por que eu falei tudo isso, né? Justamente para falar aí dessa questão de que às vezes é uma questão psicológica que pode levar o indivíduo ao isolamento social, de um lado, né? Como é o caso do Schopenhauer aí, e que pode afetar a sua própria visão filosófica do mundo, mas também pode ser por um aprendizado gradual acerca do próprio mundo, né? Então, o indivíduo ele vai se isolando, não porque ele realmente tem ali uma espécie de fobia, entre aspas, social, né? Mas sim porque ele vai aprendendo que, por exemplo, né, ele tem mais tempo quando ele está sozinho. Ele tem mais tempo e energia, né? E isso eu digo, por exemplo, por exemplo próprio. Sempre quando eu falo em solitude, solidão, etc., eu gosto de ver uma vida mais retirada em certo aspecto. A maior parte do meu tempo eu prefiro estar sozinho. Só que eu também vivo uma vida social. Até porque meus trabalhos denotam isso, né? Eu dou aula de música, toco, né, em eventos e daí em diante, né? Enfim, tem todo esse lado aí. Eu vou fazer lançamentos de livro, também estou com as pessoas, gosto de encontrar amigos, daí em diante, né? Mas não tanto mais, né, hoje em dia, assim, mas assim, sempre gostei disso, certo? E continuo sempre que possível revendo amigos que eu tenho mais afinidade, daí em diante, né? Então, por outro lado, né, eu vejo que se você vive só isso, você perde muito tempo, digamos assim, e energia com coisas que, na verdade, não vão te elevar aí tanto no seu trabalho quanto nas suas ambições e daí em diante. Então, você precisa, na verdade, separar essas duas coisas, né, para, de um lado, né, ficar melhor consigo mesmo e, de outro, conseguir alavancar melhor as coisas que você deseja. Certo? Porque se você tiver o tempo inteiro na companhia das pessoas, você não tem tempo para si mesmo. E aí você não consegue desenvolver trabalhos maiores, digamos assim, né? Ou coisas que ultrapassam o seu próprio trabalho, muitas vezes, né? Então, por exemplo, estou sempre desenvolvendo projetos que não necessariamente têm a ver completamente com o meu trabalho, né? Então, isso é possível por quê? Porque eu tenho tempo livre, que é fruto desta base de vida que é uma vida que consegue equilibrar a solitude e o meio social, certo? Mas isso, na verdade, foi fácil para mim, por quê? Porque eu sempre gostei das duas coisas. Eu sempre gostei de estar com pessoas cuja companhia
me alegram ali de alguma forma, e sempre gostei de estar sozinho também. Então, para mim, sempre foi fácil esse equilíbrio, digamos assim, né? Mas eu noto que para muitas pessoas não. Porque ou a pessoa gosta muito da companhia das pessoas, ou ela odeia, né? Então fica nesse amor e nesse ódio, digamos assim. Então fica difícil viver uma vida dual, né? Digamos assim, mais equilibrada nesse sentido. Mas é como para mim sempre foi tranquilo. Em parte, aí, em outros vídeos no canal, eu passo aí questões de como vocês, talvez, né? Aqueles que também desejam isso, né? Podem equilibrar as coisas. Até porque o que acontece? A gente não consegue se descolar completamente da vida social. Por quê? Porque você está dentro de uma sociedade ali. Não tem como você vai precisar das pessoas para as outras coisas, para você trabalhar, para você se relacionar de alguma forma, né? Então você vai sempre precisar das pessoas, direta ou indiretamente. É claro que os vínculos de dependência você pode trabalhar de alguma forma, né, de modo a gerar uma maior independência da sua parte. Isso é importante. E a solitude é um dos meios para isso. Ou seja, quanto mais a gente consegue ficar sozinho, menos a gente vai depender, por exemplo, da aprovação ali, da valoração ali. Né? Então você começa a encontrar as pessoas não porque você realmente necessita delas, mas simplesmente porque você gosta. Né? Entende? Não porque você virou um dependente. Então são coisas distintas. Né? Então a gente tem que saber colocar a solitude no lugar certo, né? E a convivência também. E voltando então ao Goethe e o Schopenhauer, eu comecei a falar de Schopenhauer porque também eu pus ele ao Goethe, né? Até porque eles eram amigos, digamos assim, na época, e apesar do Schopenhauer ser bem mais novo que o Goethe, mas então, mesmo vivendo ali no mesmo país, né? E sendo da mesma época, eles tinham essa visão diferente. Então, o Schopenhauer tinha essa visão mais pessimista e de um isolamento completo quase, né? E o Goethe tinha uma relação entre a necessidade da solitude de um lado e da vida no mundo de outro. Então ele tentava equilibrar essas coisas. Então em vários romances ele aborda isso. Por exemplo, no Wilhelm Meister, né, que é um romance dele que inaugurou o romance de formação na Alemanha. E na verdade na literatura mundial, né, não existiu o romance de formação, que é o tipo específico de romance que o Goethe criou. E em outras obras também, né, ele trata isso. Então, só para deixar um autor aí para vocês que vai de encontro a essa questão também de uma completa solitude, né? E outro que faz isso também, né, que é interessante, é nos Estados Unidos, aí na época quase semelhante ele também, que é o Thoreau, né, e o Emerson, Ralph Waldo Emerson. São dois filósofos, só que ambos também têm uma visão um pouco diferente nesse aspecto. Então o Thoreau se isola, né, na floresta de Walden, e claro, ele até recebe amigos ali e tal, mas né, ele tem um ideal de vida um pouco mais isolada mesmo, né, de ir para dentro da floresta e viver ali de um modo mais natural, digamos assim, né? Quanto o Emerson, por mais que ele também tivesse a ver com isso, pelo menos em termos ideais da sua filosofia, ele preferia muito mais viver ali, né, uma solitude filosófica, mas também acompanhada de uma vida social em geral, né? Tanto que ele mantinha círculos ali filosóficos e tal. Ele próprio reuniu aquele círculo ali dos transcendentalistas, né, do qual o próprio Thoreau fez parte um tempo. Né? Enfim, então só estou colocando entre aspas opostos aqui, para vocês verem que na própria filosofia, em termos históricos, sempre existiu aqueles que mesclavam essas questões, né? Inclusive amigos, né? Caras que estavam ali perto um do outro, e eles próprios tinham uma certa divergência ali no que diz respeito a essa questão. Né? Então vamos voltar aqui no texto dele para os próximos parágrafos. Então ele continua dizendo o seguinte, escrevendo, né, na verdade, o seguinte. No entanto, os limiares desse processo são muito volúveis e requerem certo cuidado ao ser tratados, pois, em alguma medida, todo e qualquer exercício de desenvolvimento pessoal exige alguma capacidade mínima de sincera e genuína conexão com o outro, para que se possa reconhecê-lo desinteressadamente enquanto um fim em si mesmo e, portanto, enquanto ser humano portador de dignidade, cuja condição automaticamente reflete aquilo que está fundamentalmente inserido no eu. O senso de totalidade que nos permite compreender todas as outras formas de consciência da mesma forma que nos compreendemos enquanto entidades únicas que constituem todo. E isto é indispensável para que não
atrofiemos dentro de uma realidade paralela, mas sim sejamos engrandecidos pelo contato constante com a única e irrevogável realidade existente que abrange todos nós. Esse trecho ficou bem interessante também. E ele exatamente reflete, ou pelo menos parcialmente, né? Ele vai refletir aí o que eu estava falando justamente ali do equilíbrio entre as coisas, né? Proposto pelo próprio Goethe, pelo Emerson e daí em diante. Certo? Que então é refletido principalmente nesse trecho aqui onde ele fala o seguinte, ó. Aqui o exercício de desenvolvimento pessoal exige alguma capacidade mínima e sincera e genuína de conexão com o outro. Tá? E isso aí vai desde o fato de que, se a gente pensar bem, né, pelo menos aqui entre a androsfera, por assim dizer, né, é justamente esse contato que gera, em parte também, né, essa própria ideia de desenvolvimento pessoal, ou do que seria um desenvolvimento pessoal masculino em geral. Certo? Então, se não fosse esse contato, que é de algum modo social, mesmo que ele não seja, aliás, mesmo que ele seja em termos virtuais, né, ele é um contato social. Né? E é justamente esse contato é que, né, vai propor essas questões, ou que vai deixar esses temas no ar, digamos assim, para que as pessoas possam se apropriar dele. Né? Então, isso tem tudo a ver ali com o que eu falo dentro da filosofia egóica do ser humano enquanto um apropriador. Certo? Como assim, né? Um apropriador? No sentido de que, mesmo que nós façamos as coisas para nós mesmos, né, ou seja, que nós sejamos seres egóicos, por assim dizer, nós também queremos nos apropriar do mundo. Então, mesmo que façamos para nós mesmos, uma das condições de que se faça coisas, digamos assim, é que se pressupõe no outro o fato dele ser um apropriador. O que eu quero dizer com isso? Que, na verdade, mesmo que a finalidade seja criada pelo indivíduo, né, a finalidade das ações, o valor, a subjetividade dos valores, como, né, já dizia o próprio Karl Menger, né, ou seja, o valor subjetivo, né, que a gente atribui às coisas, em contraposição lá ao valor objetivo do Marx e daí em diante. Então, mesmo que a gente faça tudo isso, né, segundo a nossa própria consciência e em parte em prol de nós mesmos, a gente está pressupondo nos outros que eles são apropriadores e que eles também voltam as coisas para si mesmos. Então, quando a gente produz alguma coisa, por exemplo, a gente está produzindo porque a gente quer algo para nós, certo? Seja dinheiro, seja por vaidade, seja por orgulho, seja para, enfim, né, por algo que tem a ver com algo interior a nós mesmos. Porém, se cada um está fazendo algo para si mesmo, está querendo se apropriar de algo também. Então é essa condição de para si e de apropriador é que faz a gente, é que na verdade estabelece as condições para que a gente faça algo supostamente para os outros. Né? E o que isso aí tem a ver com a questão do desenvolvimento pessoal e da necessidade dos outros, por assim dizer? É porque, na verdade, mesmo que nós queiramos um desenvolvimento pessoal, né, nós também estamos sempre buscando nos apropriar do que os outros desenvolvimentos fizeram para si mesmos. E nessa medida a gente pega dos outros, a gente rouba para nós mesmos, se a gente pensar bem, o que os outros aprenderam. E é assim que a gente vai constituindo isso que a gente chama de meio social, digamos assim, certo? Ou seja, porque as pessoas estão criando coisas e as outras se apropriando dessas coisas. A importância do meio social, na verdade, ela é a importância da condição de possibilidade da apropriação. Porque quanto menor um meio social, digamos assim, menos possibilidade de ação sobre as coisas, no sentido de se apropriar delas, a gente tem. Imaginem um mundo com pouca informação, por exemplo. Né? A pessoa não tem acesso a nada. Né? Ela pode viver ali numa solitude, mas será que vai ser muito boa essa solitude, no sentido de que ela não tem acesso a nada? Certo? Provavelmente não. E por que não? Porque ela não tem do que se apropriar. O próprio poder ele tem muito a ver com, conforme eu já falei aqui, possibilidade de ação. Mas possibilidade de ação no sentido também de se apropriar
né? Porque quanto maior a sua a possibilidade de ação, de mais coisas também você pode se apropriar, ainda que a nível mental. Certo? Quando você aprende um conceito novo, você está se apropriando daquilo. Então, o que é educação em si mesmo, se a gente pensar bem, se não a apropriação de algo intelectual? Né? Então a gente só ensina para as pessoas alguma coisa porque a gente sabe que elas vão se apropriar daquilo enquanto indivíduos. Certo? Então, o próprio meio social, se a gente pensar em educação, não existe educação sem relação. Certo? E se de alguma forma a gente chegou aqui, se a gente aprendeu a ler, escrever e falar um com o outro, é porque a gente também passou por esse processo aí dialógico, digamos assim, né? Que, como o próprio conceito de Bakhtin, que é um linguista, que fala que a linguagem tem dentro dela esse processo dialógico, né, digamos assim. E se a gente tem esse processo, e se a gente vive ele, digamos assim, é ele também que, em parte, traduz isso que a gente chama de meio social, certo? E que dá as possibilidades da gente se apropriar das coisas. Por exemplo, os meios linguísticos, sem os quais a gente nem estaria aqui um comunicando com o outro. Entende? Então, na verdade, assim, mesmo a solitude, por assim dizer, ela tem os limites de existência. Certo? Porque para a gente aprender que a solitude é o melhor, a gente tem que ter vivido ali alguma coisa que não é em si a solitude. É por isso que no fundo aí, o que faz maior sentido é uma espécie de equilíbrio, né? Porque sempre a gente vai estar em contato com outras pessoas, né? Ainda que a nível intelectual. Então, bem interessante esse parágrafo dele e, né, então eu aproveitei para falar sobre essas coisas em cima desse parágrafo, mas de fato eu concordo com ele, né? Tudo isso é indispensável, conforme ele escreveu, isso é indispensável para que não atrofiemos dentro de uma realidade paralela. É exatamente isso. Por quê? Porque sem contato com o mundo exterior também, né, a gente acaba vivendo uma realidade paralela. A gente vai criar um mundo muito próprio ali, mas é um mundo próprio que ele pode, na verdade, ser menor do que ele na verdade, pode ser quando ele é aberto, digamos assim, né? Certo? Por quê? Porque muitas vezes o contato também engrandece, né? O Schopenhauer está certo quando ele, em parte, fala assim: ah, não, o contato com a maioria dos humanos, para mim, sempre me foi pior. Ele sempre ele nunca me engrandeceu, digamos assim. Mas sim, ele estava certo. Se a gente pensar o contato com a maioria das pessoas, não vai te trazer tanto benefício, né? Mas isso aí você aprendeu com o contato com elas, digamos assim, né? Então daí você já extraiu um aprendizado. E também não quer dizer que o contato com todas as pessoas necessariamente vão te desgastar no sentido de nunca trazer nada de bom, né? Então, na verdade, o que tem que existir é uma ponderação, né? Quais pessoas realmente vão me acrescentar, quais não, e daí em diante. Então, é um processo de seleção, certo? Muito mais do que de um isolamento completo, né? Ele mesmo, né, o próprio Schopenhauer, por mais que ele tenha este ideal de isolamento daí em diante, ele também cita lá todos aqueles que o influenciaram em vida como amigos de uma forma muito boa. Ele diz lá do Wolff, do próprio Goethe, né, e daí em diante. São caras com os quais ele conviveu, que obviamente apenas acrescentaram para ele, né? Então não quer dizer que também, mesmo na vida, né, de um pessimista, digamos assim, no sentido da própria solitude, todas as pessoas vão ser ruins, né? Na verdade, o Schopenhauer tinha muito mais um ideal de seleção, né, do que propriamente um isolamento completo. Então vamos continuar aqui a leitura, até porque ele vai colocar algumas questões aqui que eu vou tentar discutir um pouco. Então ele continua. Desse modo, a jornada pela excelência e o bom viver não podem se encerrar de maneira a atomizar a consciência individual das demais e assim isolada entre si mesma, pois na medida em que passa a ser o seu único referencial ontológico, ela também passa a se predar, a se autodestruir e a se alienar de seu próprio fundamento. Isso aí corrobora o que eu acabei de falar, né? Mas ele colocou de um modo interessante. E
Mas é isso. Tudo isso, porém, não exclui se a gente pensar bem o fundamento egóico, né, das coisas. Certo? Por quê? Porque mesmo aqui, se a gente está entrando no cerne da questão, que diz o seguinte: bom, a gente precisa dos outros de alguma forma, mesmo assim, no fundo disso, a gente está colocando o quê? Bom, eu quero melhorar a mim mesmo, eu quero me desenvolver mais ainda, só que eu preciso dos outros. Ou seja, a gente ainda está pressupondo o próprio eu. A gente quer uma expansão do ego, digamos assim, né? A gente está afirmando a necessidade dos outros, mas em prol de nós mesmos. A gente não está nem desse modo deixando de ser egóicos, por assim dizer, né? Quando a gente está fazendo isso, né? Ou seja, quando a gente, conforme ele fala ali, né, não é bom a consciência individual se isolar dentro de si mesma, na medida em que ela vai perder o seu referencial ontológico, vai ser autodestruída em diante. Mas justamente, então, a gente precisa dos outros, mas continua sendo uma finalidade nossa, né? Não é que a finalidade são os outros, entende? A diferença de perspectiva, né? Alguém poderia olhar aí e pensar, não, então a finalidade são os outros, né? Nós estamos vivendo para os outros, mas não. Na verdade, a gente está se apropriando do que os outros podem nos dar. Tá? Porque, de algum modo, a gente, enquanto natureza, evoluiu, ou desenvolveu isso, ou aprendeu, ou seja lá como a gente quer colocar isso, que os outros também trazem algo, né? Tem a sua função, digamos assim, né? Bom, vamos continuar ali. Então ele faz algumas perguntas. Tendo isso em mente, as minhas dúvidas quanto a este problema são as seguintes. Até que ponto este isolamento não se torna nocivo e estranho ao contato com o real? Pô, essa aqui, em parte, eu acho que eu já respondi ali naquelas colocações que eu fiz anteriormente, né? Então não vou respondê-la, porque, em parte, eu acho que já está meio que respondido assim, minha posição sobre esse equilíbrio e tal. Né? E até que ponto ele seria nocivo, né? Porque de fato o isolamento completo é nocivo. Né? E mesmo os exemplos aí de filósofos que isolaram, etc., por exemplo, o próprio Thoreau, ele não faz um isolamento total. Né? Ele recebia lá os amigos dele na cabana dele, daí em diante. Então, mesmo nesses casos, né, de um isolamento e tal, de uma solitude, né, ela obviamente não vai ser completa, né? Ela vai ser muito mais no sentido que eu estava falando aí de uma seleção. Então, o interessante é você selecionar o meio social na medida do possível. Só que isso também vai te pedir outra coisa, que é de algum modo o poder, né? Por quê? Porque você pode selecionar as coisas de acordo com o seu poder. Então não adianta nada também você querer selecionar o que você não pode. Você não pode, por exemplo, selecionar as companhias de quem que você quiser realmente. Vamos supor, eu quero a companhia do presidente da Austrália, sei lá, de qualquer pessoa aí. Entendem? Que é destacado e daí em diante. Bom, provavelmente você não vai conseguir, porque você não tem poder para isso. Certo? Então, digamos que mesmo uma seleção ali do ponto de vista de companhias também, você vai ter que ter a condição de possibilidade para ter essas companhias. Claro que eu pus um exemplo esdrúxulo aqui, né? No sentido de que, né, não precisamos colocar um exemplo desse tipo, mas isso serve para tudo, entende? A gente não tem a amizade de quem realmente a gente quer, certo? Muitas vezes as amizades são espontâneas. Né? Você não pode criar uma verdadeira amizade de modo artificial, certo? Falando, não, eu vou selecionar necessariamente. Não, você vai selecionar depois que você já fez a amizade, aí você vai selecionar entre elas, daí em diante. Né? Mas não apenas uma seleção das amizades, né? Mas dos meios também. Né? Você não pode selecionar o meio que você quiser, porque esse meio vai ter a ver também com o seu poder, o que econômico, vai ter a ver com várias outras variáveis, certo? A gente também não seleciona o que a gente quer. E muitas vezes, para selecionar o que a gente quer, ainda que nesse sentido da solitude, a gente vai ter que se usar do mundo para ter os meios para isso. É por isso que o próprio mundo também ele tem a oferecer nesse outro aspecto que não apenas o da companhia, certo? Então, a gente tem que participar do mundo para a gente adquirir algum poder, para com esse poder a gente fruir uma melhor seleção. Né? Porque mesmo para viver uma boa solitude, você vai ter que ter meios econômicos. Só que para ter meios econômicos, você tem que se sujeitar a certas coisas do mundo social.
Entende que está tudo interligado e essa é a grande questão ali. Mas eu acho que colocando então essas variáveis assim, né, em termos mais conscientes, fica mais claro tudo isso. Os limites entre essas coisas e tal. Depois, então, ele escreve a seguinte pergunta: como é possível ser saudável este total desapego perante tudo e todos na afirmação unilateral de si no mundo? E por que isso seria algo bom preferir por si só? Isso aqui não é algo que eu afirmei, tá? Como eu disse, eu sempre nos outros vídeos sempre falei de uma espécie de equilíbrio. Então eu não sei se ele está colocando isso aqui como se era eu que disse, né, ou se é um pensamento isolado dele. Mas a questão então é o seguinte: não é que é um total desapego, né? Porque a questão ali do vídeo, tá, era sobre dependência emocional, conforme eu tinha falado, né? Só que, obviamente, né, é melhor a gente destruir a dependência emocional. Só que sempre vai haver alguma dependência, né, mesmo no sentido psicológico. Então, a pergunta dele: como é possível ser saudável esse total desapego? Então, a primeira coisa é que não existe um total desapego. Alguma coisa você vai se apegar de algum modo. É claro que você pode reduzir este apego, né? Essa dependência, digamos assim, em vários níveis. Se você reduz a dependência no sentido econômico, você vai ter uma coisa. Se você reduz no sentido emocional, vai ter outra. No sentido intelectual, vai ter outra. Certo? Só que você vai ter algum apego a alguma questão, alguma coisa, alguém. Sempre vai existir alguma coisa, né, mínima ali. Certo? Então, eu não encaro como um total desapego. Então, ele põe: como pode ser saudável esse total desapego de tudo a todos na afirmação unilateral do mundo, e porque isso seria algo bom preferir por si só. Mas então, mesmo não existindo total desapego, uma afirmação de si no mundo, por que ela é mais interessante? Né? Isso sim eu coloquei como algo benéfico, uma afirmação de si no mundo. Não necessariamente unilateral, digamos assim, né? Porque, como eu disse, dentro da sua própria afirmação você vai estar afirmando outras coisas que vêm de outros, né? Ainda que eles nem saibam. Certo? Então, mesmo essa afirmação de si, ela também não é completamente isolada de tudo, né? E aí ele fala: por que isso seria bom ou preferir por si só? Né? Primeiro, porque um desapego maior, por que ele é bom? Né? Porque ele vai justamente, de um lado, talvez te permitir um menor sofrimento, né? Então, isso tem a ver com, né, questões psicológicas e até mesmo fisiológicas, né? Porque, como a gente sabe, a questão emocional ela pode sim destruir questões, ou afetar pelo menos, né, questões fisiológicas, né? Então, né, um desapego ele pode fazer você sofrer menos psicologicamente e, portanto, ter tanto um psicológico quanto um corpo mais saudáveis, né? Então, de um lado isso. De outro, por que a afirmação de si no mundo ela vai ser algo preferível, né, do que uma negação, digamos assim? Justamente porque se você tira uma afirmação de si, né, você está colocando o sentido da sua própria vida em outras coisas. Só que nessa medida vai se tornar um sentido, primeiro, que ele pode ser artificial, porque não vai estar ligado ao que você é, né, de um lado, e de outro lado você também vai estar aí muitas vezes vivendo uma vida que não é sua, de fato. Então, uma afirmação tem tudo a ver também com a criação de um sentido próprio, não, um sentido singular para a vida. Né? Não quer dizer que seja um sentido extravagante. Simplesmente quer dizer que é um sentido que leve em conta o que você é realmente. O que então vai te tornar mais independente, digamos assim. Por quê? Porque o mundo pode mudar lá fora. E mesmo assim você vai carregar algo de si, né, de uma forma um pouco mais perene, digamos assim. Né? Então, as alterações no mundo não vão te destruir tão facilmente. Certo? Acho que é um pouco nesse sentido. Claro, essa coisa da afirmação de si, né, poderia falar muito mais sobre ela, que ela tem vários sentidos, digamos assim, mas aqui vou abordar de um modo mais resumido, né, para não ficar tão longo o vídeo. Então vou continuar a leitura dele, que é um comentário grande, como vocês podem ver. Então vou ler aí até o final agora. Como exemplo pessoal, tenho uma noção muito maior de qual é o meu propósito particular atualmente, e ele é o centro da minha vida.
A maior parte do meu tempo é despendendo sozinho, realizando coisas que culminam em maior ou menor grau para a realização dos propósitos de vida, cuja natureza revelei parcialmente que outros comentários. Então é isso, interessante. Eu acho que esse aí é o sentido mesmo, né? Se você usar a solidão para criar algo interessante para si próprio, né? E daí em diante, para viver uma vida. Também aqui, ele não coloca isso necessariamente, tá, pessoal? Mas a gente tem que pensar também por que a solitude ela tem uma coisa muito boa. Porque ela traz mais paz e tranquilidade, né? Então, quanto mais pessoas você ficar o tempo inteiro ali envolvido, mais distrações, mais intranquilidade, né? Menos paz você vai ter. Certo? Então, muitas vezes, né, quando a gente vê ali, tanto desde ali dos religiosos até os filósofos em diante, quando eles, na verdade, procuram ali uma vida um pouco mais solitária e tal, na verdade, no fundo, o que eles estão buscando? Eles estão buscando se adequar, eles estão buscando adequar o temperamento deles aos fatos. Ou seja, são pessoas que buscavam algo de mais paz, digamos assim, de mais tranquilidade para poder exercer ali o seu temperamento, né, o seu caráter sobre o mundo, ou para produzir obras, né? Geralmente é uma das duas coisas. Então a gente tem que ter em vista isso também. Agora, você pegar uma pessoa cujo caráter e cujo temperamento nada tem a ver com a solitude, querer impor a solidão a essa pessoa, não faz nenhum sentido. Entende? Então, esse tipo de vida ele vai valer para quem já tem uma predisposição mínima que seja para isso. Certo? Então, a gente tem que colocar sempre aí também estes pontos. Ou tem que ser para uma pessoa cujo objetivo, na verdade, necessita disso, ou para alguém cujo temperamento tem a ver com isso. E se não for nenhuma dessas duas coisas, vai ser muito difícil, né? A pessoa ser feliz, digamos assim, vivendo de uma vida um pouco mais só, digamos assim, né? Tanto que a maioria dos filósofos que falam sobre isso, eles vão falar que é a minoria das pessoas que conseguem uma vida assim. Que a maioria das pessoas elas precisam das outras, digamos assim, inclusive né, no tema de Schopenhauer, para preencher o cérebro delas, porque elas por si próprias não conseguem pensar coisas. Não conseguem ter uma imaginação grande o suficiente para preencher o próprio tempo, entende? Então elas, tão logo elas são deixadas sozinhas, elas entram em uma monotonia muito grande, num tédio muito grande. Por quê? Porque elas não conseguem criar nada por si próprias. Entende? O pensamento delas elas não vêem um valor no pensamento, na imaginação, na leitura, na tranquilidade, etc. Não, elas precisam do burburinho do mundo para ficar o tempo inteiro ali tendo algo na cabeça. Entende? É como se fosse um cérebro mais vazio, digamos assim, né? Em termos satíricos, né? Então é isso. Não adianta você pegar uma pessoa que não tem nada na cabeça e colocar ela sozinha. Vai ser pior ainda, né? Muitas vezes. É melhor, nesse caso, você colocar pelo menos as pessoas perto de boas influências, porque aí elas pelo menos vão absorver algo ali, né? Dessas boas influências. E muitas vezes vai ser melhor do que elas ficarem sozinhas, né? Então entendem que a gente tem que colocar muitas dessas coisas ou dessas variáveis, né, em jogo para que possamos afirmar ou colocar essa questão da solitude, da solidão e daí em diante, né, para determinadas vidas. E então ele continua. No entanto, em vários momentos após o esgotamento dessa atividade, sinto uma vontade imensa que de tão coercitiva acaba soando mais como uma necessidade inescapável de compartilhar com os outros aquilo que em minha solitude aprendi a desenvolver. Bom, esse problema dele aí também é uma coisa que eu já falei aqui, tá? Mas se a gente pensar, é natural que exista isso. Por quê? Porque a gente quer exercer um certo, entre aspas, poder, né, com aquilo que a gente adquiriu, né, ou com aquilo que a gente produziu. Então, na verdade, muitas vezes essa vontade aí é uma vontade de expansão, uma vontade de expansão do eu. Porque o ego e o eu ele não conseguem ficar, digamos que, apenas voltado para uma produção de si próprio, né? Ou seja, no caso aí dele, né, não tem como ficar apenas em trabalhos completamente voltados para si mesmo e daí em diante. Ou uma vida completamente solitária, voltada para si. Por quê? A gente tende a expandir para alguma coisa. A gente quer a expansão, digamos assim, né? Se a gente pensar, o sentimento mesmo de expansividade, ele é algo natural, certo? A gente quer expandir para algum lado as coisas. E tudo na natureza é assim. Então não é só o ser humano. Tudo é assim. Tudo tende a se expandir, digamos assim, né? O movimento de contração e de expansão ele é algo que está além da vida humana, né? Ele está presente nas outras formas de vida e daí em diante.
As próprias vidas, mesmo se a gente pensar ali a nível celular, muitos dos processos são isso, expansão e contração, expansão e contração. Então, quando a gente pega isso aí, né, que a gente observa no mundo e eleva para o restante da vida, a gente vê que também na nossa vida aí cotidiana a gente tem essa necessidade de contrair certas coisas e expandir, contrair e expandir. Né? Por exemplo, né, a própria questão da solidão é uma contração do processo social, da necessidade social. Mas muitas vezes você vai ter que expandir outra coisa para compensar essa contração, entende? Então, esse sentimento que você tem de uma certa euforia ou expansividade, né, para depois compartilhar aquilo que você aprendeu, vem um pouco disso, porque em parte você contraiu ali a sua energia, né, e depois você vai ter que jogar ela em outra coisa, porque essa energia não quer ficar parada, digamos assim, né? Mas isso é bem natural. Por exemplo, no próprio Zaratustra, né, o Nietzsche ali na primeira página do Zaratustra, ele fala justamente isso e usa o sol como metáfora. Ele fala, ó grande sol, né, o que seria da tua felicidade se te faltasse aqueles a quem iluminas? Essa frase é muito bonita dele, né? O que seria da tua felicidade se te faltasse aqueles a quem iluminas? E aí que o Zaratustra, então, depois de ficar solitário, ele quer descer para o mundo, né? Descer porque ele, né, coloca essa cena aí dele descendo para o mundo, né? E portanto tendo o seu ocaso, né? Justamente quando ele desce para o mundo. Mas por quê? Porque justamente, né, o que seria da tua felicidade se te faltasse aqueles a quem iluminas? Então, quer dizer, a solitude ela não é um fim em si mesma, ela é uma ponte para uma certa expansividade, né? Que ali você vai acumular tempo e energia e depois você vai ter que empregá-los em alguma coisa. Mas muitas vezes essa coisa tem a ver ali com exercer uma certa expansão sobre o mundo, né? Então isso é bem natural que ocorra, certo? Então a gente não tem que tomar isso como algo pessimista, mas como algo aí positivo, na verdade, essa necessidade de expansão. Aí ele coloca: eu quero me relacionar com outras pessoas, eu preciso disso para me sentir verdadeiramente humano e não mais como selvagem que pensa, uma máquina impessoal e fria, um lógico e sensível. Isso é algo angustiante e desesperador, já que passo a me encontrar em um estado de completo desnorteamento à medida que não posso efetivar aquilo que está a transbordar em mim e está compelido a ser o seu próprio referencial. É estar, né, compelido a ser o seu próprio referencial. É exatamente isso, né? Tem tudo a ver com esse sentimento de expansividade que eu falei. A gente acaba se sentindo incompleto se a gente não consegue transbordar isso que a gente produziu, certo? E aí ele continua: ao contrário do que disse Sartre, o inferno somos nós. A ideia de não poder transcender-se é o castigo mais cruel e fulminante a que uma alma pode estar condenada. Mesmo seja viável tornar-se completamente independente da sua vontade, mesmo seja possível viver em completo exílio, se fosse preciso, que torna desejável para além da autopreservação imediata. É sobre o Sartre e eu até faço um vídeo, né, sobre essa frase dele aí. Para quem não assistiu, também faço uma certa crítica aí dessa frase dele. Então quem não assistiu aí no canal, faço o convite aí para este vídeo sobre o Sartre, tá? E é isso, realmente, né? A incapacidade de transcender, pelo menos nesse sentido que eu estou falando aí da expansividade, né? Realmente pode soar como algo que vai gerar um sofrimento, né? E aí, então ele faz a pergunta: mesmo seja viável tornar-se completamente independente, né? O que torna-se desejável para além da preservação imediata, certo? Então, as razões para esta independência ou desapego, né, eu falei ali antes, então não vou repetir. Mas, basicamente, eu acho que vocês já entenderam aí que a minha opinião é de que não existe essa independência completa e não existe esse desapego completo. O que se pode fazer aí é uma mescla de coisas e um equilíbrio, né? E sempre pensando nisso, que se você contrair uma coisa na sua vida, vai ter que expandir em outra e daí em diante. E você tem que ter as finalidades bem claras. Bom, eu preciso de mais tempo, eu preciso disso para fazer tal coisa, eu preciso usar a solitude para alguma coisa, não a solitude em si. Não é a solidão em si que vale algo. Certo? Ela é uma ponte para outras coisas. Então a gente não tem que focar nela, você não tem que focar na solitude, ou mesmo no desapego. Você vai focar nos outros fins e essas coisas vão ser meios, né? Vão ser apenas ferramentas para as finalidades. Elas em si mesmas não valem nada, digamos assim, né?
realmente, você pode cair num desespero se você achar que elas são a finalidade, entende? Esse é o problema. Porque muitas vezes as pessoas confundem isso. Elas acham que a solidão é o fim das coisas, a finalidade. Né? Ou o desapego é a finalidade. Não, eles são apenas meios para tarefas muito maiores. Certo? Então isso tem que estar bem claro. E o último parágrafo dele, então vou ler. Se tiveres lido até aqui, ficarei muito contente se puder deixar tuas impressões em forma de comentários. Sinto que, em meio a toda a solidão em que me encontro, és uma das poucas pessoas com as quais pode dialogar de igual para igual. Pois não me parece inclinado a repetir chavões batidos recheados de utilitarismo barato, um auto-engano sofisticado desses novos puas, niilismo juvenil de quem leu duas máximas de Nietzsche e se empolgou, ou mesmo raciocínios circulares e autofágicos de quem abraçou o fatalismo soberbo da Black Pill. Bom, então agradeço aí, né, as palavras dele aí são bem interessantes. E realmente, né, essa questão da... Né, eu tento aqui no canal realmente, né, não repetir muitos chavões daí em diante, mas fazer uma análise mais própria aí dessas questões, né? E é isso, né? Eu acho que eu consegui então aí fazer justamente o que você pediu aí no seu último parágrafo, né? Se tiver lido até aqui, ficarei contente se puder deixar suas impressões em forma de comentários. Então, ao invés de fazê-las em comentários, eu fiz em vídeos ou em vídeo diretamente, né, para você. Mas claro, eu acho que tudo isso aí como vai valer para todo mundo, né? Porque eu trato aqui justamente de questões que já tratei em outros vídeos, então estou fazendo aí expansões destas questões. Eu acho que vai valer para quem tem acompanhado o canal, principalmente nesses outros temas aí da solitude, né, desapego, etc, da dependência emocional e tal. Todos esses que eu consegui passar um pouco por cima aqui a partir aí das tuas colocações também. Então é isso, pessoal. Muito obrigado, tá, pela atenção e agradeço aí ao Rafael Vieira que fez o comentário. Espero que eu tenha respondido à altura do que ele queria. Né? Obviamente poderia responder muito mais coisas, mas o vídeo aí já tem quase 1 hora, então eu não vou me delongar tanto. Então agradeço aí ele pela escrita desse comentário, né? Muito bem escrito, bem legal. E então podem deixar aí seus comentários, sugestões, críticas, tá, pessoal? Que a gente vai então dialogando. E até o próximo vídeo. Um grande abraço a todos.